Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta agora é comentar sobre os 7 dias da criação, que está ali no livro de Gênesis, no capítulo 1. E hoje vamos para o segundo dia da criação, que está ali nos versículos 6 até o versículo 8, que diz assim: haja expansão de águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e a separação com as águas que estavam acima da expansão e com as águas que estavam abaixo da expansão. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Está aí a criação, que a gente fala, a criação dos céus, no segundo dia da criação divina, ok? Até o primeiro dia da criação, a terra era envolta por uma espessa camada de água, como se fosse um vapor pesado. Então, assim como Deus separou as trevas e a luz no primeiro dia, agora ele separa as águas, ok? Com o propósito da criação da humanidade. O que Deus fez foi separar as águas em duas partes: a parte líquida, que ficava embaixo, e a parte gasosa, que ficava em cima, ok? É interessante que a atmosfera em que nós vivemos aqui na Terra tem os mesmos elementos, basicamente, né, os mesmos elementos que tem na água: hidrogênio e oxigênio. Deus, na sua onipotência, ele faz essa separação entre as águas de uma forma tão perfeita que o nosso entendimento jamais poderia perceber, jamais poderia mensurar o que Deus fez ali. Ele formou a atmosfera respirável e as águas para a subsistência da vida humana, subsistência do reino animal e do reino vegetal. No primeiro dia, Deus criou a luz, e no segundo dia, Deus criou os céus, ou seja, Deus criou a atmosfera, Deus criou o ar. As duas condições necessárias para gerar toda a vida em volta da terra. Então veja o poder de Deus agindo sobrenaturalmente para criar a humanidade, para criar tudo aquilo para sustentar, para a humanidade viver ali. Comentaristas hebraicos dizem que a ideia dos estudiosos antigos era que como se fosse uma taça virada de cabeça para baixo, uma taça inversa cobrindo a terra. Outros dizem que o autor sagrado tinha em ideia apenas uma mente poética, uma ideia poética da criação dos céus. O que nós entendemos é que Deus está no comando, não importa como o autor pensava do que ele estava vendo, do que ele sabia, mas importa que o fato é: Deus criou os céus, Deus criou a atmosfera para a subsistência da vida humana. O Deus perfeito, onipotente, onipresente e onisciente, fazendo tudo para a subsistência, a vida do ser humano, da humanidade. E assim como ele chamou a luz dia e as trevas noite, agora ele chama esse firmamento, essa expansão, de céus. Então mostra o que? Aquele que dá o nome tem o domínio de tudo. Então Deus domina as trevas, Deus domina a luz, Deus domina o dia, Deus domina a noite, Deus domina sobre os céus. Essa terra está no controle de Deus. Deus é que controla tudo, Deus é que decide tudo, Deus é que manda em tudo, ok? Como ele fala ali em Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Isso é, agindo eu, quem pode me deter? Ninguém, gente, ninguém. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus faz o que ele quiser, quando ele quiser, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. E novamente o texto diz: e foi a tarde e a manhã do dia segundo. A tarde e a manhã, eu já falei na aula passada, é a ideia judaica, né? Que o dia começa quando está anoitecendo o dia anterior, até quando começa a anoitecer o dia seguinte, ok? Essa que é a ideia judaica do dia, por isso que o texto diz: e foi a tarde e a manhã do dia segundo. É interessante que nesse dia, nessa criação, não está assim: e viu Deus que era bom. Alguns estudiosos, né, comentaristas judaicos escreveram, né, entendem que não está escrito isso porque foi nesse dia que houve a queda dos anjos rebeldes, houve a queda dos anjos ali na terra. Então por isso que não está escrito que e viu Deus que era bom. Mas isso é uma ideia
de poucos comentaristas, né? Muito poucos na verdade. Mas se você ver na sequência do texto, né, do segundo dia, ali na sequência, quando começa a falar da criação do terceiro dia, diz ali também que Deus continua a trabalhar com as águas. E ali vem escrito que viu Deus que era bom duas vezes, ok? Então, apesar de nesse segundo dia não estar escrito, consequentemente está escrito duas vezes. Então, na verdade, gente, Deus sabe o que é bom para todo mundo. Deus sabe o que é melhor para todo mundo. Então, não é porque nesse dia não está escrito que viu Deus que era bom, não quer dizer que Deus fez algo perfeito. Deus realmente faz tudo perfeito, ok? Então está aí, gente, o poder de Deus criativo, o poder de Deus que pode fazer qualquer coisa. Tanto é que no começo ele diz assim: haja expansão de águas, haja expansão de águas. Esse haja, eu já falei aqui na outra aula, esse haja é aconteça, surja. Então quando Deus dá a voz soberana, o poder dele, nada pode impedir de acontecer. Também está Isaías, né, 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo que eu a enviei. Então, quando Deus manda, as coisas acontecem. A palavra de Deus é a autoridade máxima nessa terra, a palavra de Deus. Então está aí o segundo dia da criação. No próximo final de semana vamos estar falando aqui do terceiro dia da criação. Amém? Eu aguardo você. Fiquem todos na paz. Tchau.